Romanos capítulo 5, versículo 17. Amém? Diz assim o texto: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra também que nos alimenta. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos desafia, que nos encoraja. Nessa noite, Senhor, fala conosco através dessa palavra. Nessa noite, Senhor, ó Pai, ministra aos corações da Tua igreja, através desta palavra, Senhor. Que possamos entender, ó Pai, os conceitos que nela estão escritos para o nosso ensino, para a nossa instrução, para a nossa advertência e para o nosso encorajamento. Abençoa a minha vida, Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas palavras direcionadas à Tua igreja. É o que pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se assentar. Essa mensagem também ela é transmitida, gravada e transmitida aos irmãos que estão assistindo os cultos em casa. Nós temos uma boa parte da igreja também que ainda não se sente seguro para estar presencialmente. Não há problema nenhum nisso. O importante é nos sentirmos e fazermos parte do corpo de Cristo e estarmos prontos para ouvir a palavra do Senhor, seja pelo qual for o canal, presencialmente, virtualmente, mas que o nosso coração seja uma terra fértil com essa palavra que nós vamos ouvir nessa noite. Amém? Esse texto de Romanos e esse capítulo específico de Romanos, primeiro versículo desse capítulo, Romanos 5:1, fala da justificação pela fé. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. E o interessante é que Paulo, ele se baseia aqui no argumento da eficácia da morte de Jesus Cristo. E a oração que nós fazemos, que é a oração do pastor Juarez, aquela oração do folheto de cura, libertação e vida, ela também faz com que quando nós verbalizamos isso, né? A eficácia e o poder do sangue de Cristo. E Paulo, nesse capítulo e no versículo específico que nós lemos, fala dessa eficácia da morte de Cristo para o resgate do pecado humano. E ele cita aqui, nesse versículo, na unidade ali da raça de Adão. Porque ele fala no versículo 17, se você olhar, se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, ele faz menção aqui ao pecado de Adão, lá no Éden. Quando Adão, por desobediência, nesse momento, resolve então pecar. E aí Paulo está citando isso aqui, e ele explica nessa doutrina, nessa sua explicação, que a expiação do pecado, e não contrapondo Cristo em particular a cada um de nós, mas de maneira abrangente a Adão. E quando ele diz isso, ele fala que Adão é o cabeça natural da raça humana. Adão como cabeça natural da raça humana. E nós vamos ver também que a palavra de Deus cita Jesus Cristo como sendo o cabeça. E o cabeça que Jesus Cristo é o cabeça espiritual. E quando Paulo fala nesse sentido, o que ele faz é o seguinte: o que um cabeça fez, o outro cabeça desfez. O que um cabeça natural pecou, um cabeça espiritual veio e resgatou cada um de nós do pecado que estava sobre nós por nascimento. Interessante que um só, de um, levou a nossa raça, a essa raça humana, a essa condição.
Portanto, a morte de um somente, como Paulo está dizendo, é suficiente para tornar possível todos os membros dessa raça humana saírem dessa condição. Mas não só saírem, mas saírem, e no final do versículo diz, saírem para governar, olha lá o que o versículo diz, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, a saírem para governar, para serem destaque, para serem diferentes, saírem para governar na esfera da vida aqui também. Não somente a graça e a salvação nos alcançou, nos resgatando das trevas para a luz, nos tirando do pecado para uma vida separada de santidade, mas também Paulo está dizendo aqui que existe outra condição para aqueles que o recebem e recebem essa salvação. Essa outra condição, ele está dizendo, nos mostrando que é ir além daquilo que é o normal, daquilo que é o convencional, daquilo que é o tradicional. Paulo está falando aqui nesse versículo que além disso, olha lá, ó, recebe a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só. E nós vamos meditar nessa noite o que seria reinar em vida. Reinar em vida, quando Paulo cita isso, esse reinar em vida, ele está dizendo exatamente isso. Quebrar o status quo. É isso que ele diz. Significa que nós não vemos a vida como algo que normalmente nós temos essa visão, algo comum. Por exemplo, a vida como um trabalho em tempo integral, e que nós recebemos um salário por mês, e aí depois nós nos aposentamos, morremos e vamos para o céu. Paulo não está dizendo que a nossa vida deve ser dessa maneira, de uma maneira normal. Nós somos criados para muito mais. E aí você está ouvindo essa mensagem nessa noite, eu acho que você pode estar até um pouco assim, o pastor está falando de vida abundante nessa terra. É possível e a Bíblia está me dando base para dizer sobre isso. Amém, irmãos? Quando eu olho para esse texto, eu consigo tirar essa frase que você e eu, nós fomos criados para muito mais do que aquilo que nós pensamos que Deus disponibilizou para nós. Muitos de nós já se contentam com algo que é o normal, que é o comum. Já está bom dessa maneira. Nós podemos usar um texto que é muito utilizado por aqueles que pregam, têm a teologia da prosperidade, Deuteronômio capítulo 28, versículo 13, que diz que Deus nos pôs por cabeça e não por cauda. Esse texto, no contexto em que foi escrito, foi para o povo de Israel mesmo. Entendendo que Deus falava para eles o seguinte, que eles seriam líderes das nações e não estariam sujeitos a essas nações. Mas também nós podemos citar, como nós vimos há alguns domingos atrás, que nós somos a Israel de Deus. Amém, irmãos? Nós somos a Israel do Senhor. Então, não somente nós devemos nos levantar contra as adversidades que se colocam diante da nossa vida, mas também nós temos que entender que Deus tem muito mais para nós, e esse muito mais é de influenciar aqueles que ainda não têm uma aliança com Deus. Nós devemos então ser líderes no meio de um mundo sem entendimento da palavra. Eu posso dizer para você que à medida que a salvação te alcançou, o texto que nós estamos lendo aqui, diz que reinarão em vida. Reinarão em vida. E reinar em vida é exatamente isso. É você ser um influenciador da geração em que você vive. Você influenciar pessoas. E isso acontece de maneira quando o Espírito Santo de Deus entra em você a partir do momento em que você foi justificado, como diz o texto, o capítulo, pela fé e paz em Deus, quando acontece isso com você. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Nós devemos ser líderes nesse mundo. E eu já falei isso para você. O cabeça, ele dá a direção das coisas. O curso, ele mostra as tendências. E numa época em que tem muito se ouvido falar por aí dos influenciadores,
Eu não sei quem te influencia. Eu não sei quem são as pessoas que você segue. Eu não sei quem são as pessoas que te encorajam, que te animam. Mas a palavra de Deus nessa noite está mostrando que aqueles que reinarão em vida, eles têm que ser os influenciadores. E muitas vezes nós ficamos correndo tão atrás das influências e ditam de tudo para nós. Aquilo que você come, aquilo que você veste, os lugares que você vai, né? A sua maneira de consumir. Tudo isso é escancarado diante de nós, de maneira que pessoas hoje se denominam como influenciadores. A palavra de Deus já está aqui desde então, quando estabelecida, mostrando que cada um de nós, que recebeu pela graça a salvação em Cristo, precisa ser um influenciador. Você precisa ser um influenciador. Amém, irmão? Mas, pastor, quem eu vou influenciar? Existem pessoas que têm milhões de seguidores, milhões de pessoas que estão ouvindo e vendo, e na maioria das vezes, esses que têm milhões de seguidores, que são infinitos, né? Normalmente, assim, se colocar numa peneira e dar uma sacudida, não fica muita coisa, não. Né? Porque algumas coisas não chamam a atenção. Existe uma máxima aí nas redes sociais, né? Que eles falam do hype, aquilo que está em alta, os pesquisadores que falam sobre isso. Né? Surge um assunto, todo mundo fala sobre aquele assunto para conseguir mais seguidores, e assim vai. Isso no mercado financeiro, em todas as esferas que a gente conhece, dessas influências. Né? Mas o interessante é que quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui, que fala que nós devemos ser cabeça, ou seja, nós que devemos ditar o curso e a tendência das coisas, e não cauda, porque cauda segue e acabou. Muitas vezes nos comportamos como cristãos, que a palavra de Deus diz que nós temos que reinar em vida, como cauda. Nós só seguimos e acabou. Quando Deus tem muito mais para você e para mim. Muito mais do que o normal. Muito mais do que o comum. Vou dar um exemplo prático para você. Se você é professor, você vai ter ideias criativas. Você vai ensinar como ninguém ensinou. Você vai ter um alto padrão, você vai inspirar os seus alunos, de maneira que os seus alunos vão ficar maravilhados com as suas aulas. Os seus colegas de trabalho vão dizer, de onde você tira todas essas coisas? De onde você tira toda essa sua criatividade? De onde vem todo esse seu conhecimento? É nesse sentido que eu quero dizer para você. Se você trabalha com TI, se você trabalha com informática, esse cara é assim, ó, coloca as coisas na mão desse cara porque ele resolve. Na informática, na TI, precisa de gente assim, né? Gente que resolve problema. E tem que ser, rápido. E aí, você é aquele que resolve rápido, melhor do que qualquer outra pessoa. Cria soluções inteligentes, alternativas. E aí, em todas as esferas. Se você é da área da saúde, você é aquele que atende da melhor maneira possível. Você é aquele que consegue humanizar o seu atendimento e enxergar a pessoa por trás do seu atendimento, não simplesmente como um número a mais, mas como uma pessoa que chegou naquele momento debilitada, precisando de uma atenção, precisando de um olhar nos olhos. E eu falo isso em qualquer ambiente, gente. Falando assim, atendente de uma farmácia. Quem entra na farmácia? Quem está doente. 98%, que as farmácias hoje são tudo, né? Vende tudo. Né? Mas 98% das pessoas que estão lá estão indo para comprar um medicamento porque estão doentes. E às vezes você entra num lugar que a pessoa nem olha no seu rosto, nem direciona o olhar para você. Como você se sente? A palavra de Deus está dizendo que reinarão em vida. E se o seu lugar de reinar em vida é sendo atendente de uma farmácia, de um consultório, de um hospital, você precisa reinar em vida naquilo que você está fazendo. Ser o melhor que você pode ser para aqueles que chegam até você. Se você é advogado, né, como que eu trato os meus clientes? As melhores soluções. Vamos pensar, vamos ser justos, vamos ser honestos.
Vamos pensar como faríamos se fosse Cristo. Me ajuda? Em todas as esferas. Se eu sou um motorista, olha, aquele motorista é um motorista de respeito. Ele é educado, ele preza pela segurança dos seus alunos. Ele cuida das crianças. Ele se importa com cada um deles. Não é aquele motorista que entrega a criança, desceu do carro, tchau, foi embora. Não, ele espera a criança entrar para dentro de casa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus nos chamou para lugares em que você é aquele que vai reinar naquele lugar que você está. Eu não sei o que você faz, eu não sei onde você trabalha, quais as suas atribuições, com quantas pessoas você se relaciona, mas a palavra de Deus diz aqui que você, aqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus, precisam reinar em vida. E reinar em vida é ser isso, ser um padrão acima do normal. Normalmente se tem um rei para uma nação. Poucos. Normalmente quem é rei só é rei porque tem sangue real. A sua descendência é real. Mas eu digo para você que a partir do momento que você aceitou o Senhor como seu Salvador, que você o encontrou, diz a palavra de Deus que você vai reinar com o Senhor. E você também reina com o Senhor. Você é coparticipante dessas bênçãos do Senhor. Amém, irmãos? Cada um de nós, em diferentes setores da sociedade, nós devemos manifestar então o quê? Comando, liderança, controle de onde nós estivermos. Pode ser que você não tenha um cargo de liderança. Pode ser que seu cargo, sua ocupação, sua profissão seja um cargo operacional. Mas você é um líder da sua área, e uma referência para as pessoas. Quem as pessoas procuram na empresa quando estão passando por dificuldades e pedem oração? É para você? Ou é para outro? Você precisa ser essa influência no seu trabalho, na sua vida. As pessoas precisam olhar para você e dizer assim, ó, eu vou pedir oração para fulano porque eu sei que ele ora, eu sei que ele é crente, eu sei que ele tem um bom testemunho. Então te procuro e pede oração. E sabem que você é sério. E normalmente as pessoas quando passam por isso, né, essa primeira barreira, elas preferem primeiro pedir oração para você do que elas mesmo buscarem ir para a igreja e tal. E você faça o seu papel, ore, dê testemunho, seja atencioso. Deus está colocando pessoas no seu caminho para que você seja um influenciador dessas pessoas. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo a palavra que eu estou pregando nessa noite? Então, aonde você estiver, aonde tiver um crente, e normalmente, às vezes, não é isso que nós enxergamos. Às vezes eu fico muito triste quando as pessoas, principalmente os comerciantes, principalmente aqueles que trabalham com negócio, dizem assim, eu não gosto de fazer negócio com crente. Porque crente é mal pagador, dá mau testemunho, crente chega atrasado. Que crente é esse, meu irmão? Às vezes nós precisamos entender isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Aonde tiver um crente, deve ter abundância de criatividade. Aonde tiver um crente, tem que ter produtividade. Aonde tiver um crente, tem que ter tranquilidade. Tem que ter sensibilidade. Habilidades ali. Luz no meio das trevas. É isso que a palavra de Deus diz que nós devemos ser. Eu posso dizer então que esse texto está mostrando que nós precisamos nos destacar. Você precisa ser destaque. E a única coisa que nós ouvimos que precisa ser destaque, ou que se destaca, e existe um ditado no mundo aí, né? Que prega o que se destaca, toma martelada. Né? Está amarrado isso em nome de Jesus, irmão. Você, com o Espírito Santo de Deus, uma nova criatura, aonde você pisar, você precisa brilhar. Aonde você estiver, você tem que ser destaque. Não dá para você ter uma imagem, uma vida apagada no meio das trevas, irmãos. Aonde existe trevas, chegou a luz, não existe mais trevas. A luz superabunda no meio das trevas. Amém, queridos? Eu vou mostrar para você um jovem. Eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Daniel. Eu quero mostrar para você que isso é atribuição minha e sua. É atribuição nossa. Daniel, capítulo 6, versículo 3. Presta bastante atenção nesse momento agora. Em nome de Jesus. 6:3.
Diz assim a palavra de Deus: então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia o espírito, o que mesmo, gente? Espírito o quê? Excelente. Vou voltar a ler. Capítulo 6, versículo 3. Então, mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia o espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Presta atenção numa coisa, meu irmão. Olha aqui para mim. O texto não está dizendo que Deus, não está falando aqui, que Deus o destacou entre os demais. Está falando isso no texto? Está dizendo isso? Deus o destacou entre os demais? Mas a palavra de Deus está dizendo que ele se destacou entre os demais. Ele entendeu. E nós vamos ver que o que aconteceu com Daniel, ele se destacou. E na tradução da linguagem de hoje, da Bíblia diz assim, que ele mostrou que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Como que Daniel fez isso? Como que ele fez? Daniel estava conectado com Deus, meu irmão. Conectado com Deus. Ele era disciplinado a estar próximo de Deus. E não deve ser diferente comigo nem com você. Nós precisamos ser assim também. Você precisa ser assim também. Amém, irmãos? E o interessante é que a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. E não sei se você sabe que excelente significa ir além do comum. E para a gente entender isso, o antônimo de excelente, o contrário, sabe o que é? Normal. Aquilo que é comum. É o antônimo de excelente. Como tem sido a sua vida? Uma vida comum ou uma vida excelente? Como que você tem se comportado onde você está? De maneira normal, como todos, ou de maneira excelente? Você está entendendo onde eu quero chegar? A palavra diz que não era a sua mente e nem o seu corpo que era excelente. A palavra diz que o seu espírito era excelente. E o espírito que fala aqui não é espírito com letra maiúscula. É espírito com letra minúscula. E espírito com letra minúscula na palavra de Deus é o espírito da pessoa. A Bíblia diz que o espírito de Daniel era excelente. E eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Segura aí na tua mão. Se o teu espírito for excelente, você vai ser excelente em todas as áreas. Em tudo que você fizer, você vai ser excelente. E é interessante que a palavra de Deus mostra que Daniel era excelente na mente, era excelente no corpo, era excelente na criatividade, era excelente na habilidade, era excelente na sabedoria, era excelente no conhecimento. E os outros aspectos da vida, todos serão excelentes. Muitas vezes as pessoas buscam somente o fruto das coisas e não entendem que existe um caminho para eu chegar lá, para tornar o meu espírito e para ter um espírito excelente. O espírito que molda a nossa vida, se reconhecemos realmente que a graça de Deus é nos dada, nós sabemos que não há limites para aqueles que entendem que a graça de Deus chegou até você, e como diz o texto que nós lemos hoje, reinarão em vida. Aqueles que reinarão em vida são aqueles que receberam o Senhor como Salvador, que entregaram a sua vida, foram justificados pela fé em Cristo Jesus, e diz que reinarão em vida junto com Cristo. Reinar em vida é ter um estilo de vida, é ser uma pessoa com um espírito excelente. Pode ser um tema dessa mensagem nessa noite. O teu espírito é um espírito excelente? Se o teu espírito não é um espírito excelente, a tua vida vai ser uma vida normal. A tua vida vai ser uma vida, não sei o quê. Daniel foi levado com os seus 3 amigos para Israel. De Israel para a Babilônia. Para a nação mais poderosa do mundo na época. Irmãos, presta atenção numa coisa. Se hoje nós falássemos de nação mais poderosa no nosso contexto, não sei se China, não sei se Estados Unidos, não sei, mas as grandes potências. Imagina uma nação como essa, Daniel e mais 3 amigos, os 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram levados
diante do governador dessa nação, a mais poderosa de todas. E se a nação é mais poderosa de todas, ela é mais poderosa em todos os pré-requisitos. Financeiramente, economicamente, politicamente, na saúde, na educação, em todas as áreas. É a nação mais poderosa. Todos os níveis para contar que ela é uma nação mais poderosa são todos altos. Se você olhar para as nações hoje que são país de primeiro mundo, você olha para eles, a taxa de analfabetismo é praticamente zero, né? A fome, mendigos, etc. E imagina esses 4 homens sendo trazidos da sua nação para lá, diante desse governador. E em Daniel, no capítulo 1, versículo 20, volta um pouquinho para você ver. Olha o que acontece. Daniel, capítulo 1, versículo 20. Diz que Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Mas, o interessante que a palavra de Deus mostra para nós também, e eu quero que você continue com esse pensamento, de que eles foram chamados. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Lucas, capítulo 7, versículo 28. Lucas, capítulo 7, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Presta atenção numa coisa. A palavra de Deus diz em Daniel, que Daniel era 10 vezes mais inteligente do que todos os outros que estavam ali no reino da Babilônia. Por isso que o rei chamou ele. Ele era 10 vezes mais inteligente do que todos aqueles que estavam ali naquela nação. E agora a Bíblia diz, lá em Lucas 7, 28, diz que não há ninguém entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. E aqui é o João Batista. Então, você deve estar pensando comigo, Daniel tinha um espírito excelente. Tinha 10 vezes mais inteligência do que todos os outros da Babilônia. João é maior que Daniel. Os dois atuaram em posições diferentes, né? Nós não podemos comparar o trabalho de João, que trabalhou no campo ministerial, com o trabalho de Daniel, que trabalhou no campo governamental. Mas por que a Bíblia está dizendo porque o menor no reino de Deus é maior que Daniel ou João? Porque foram grandes homens de Deus, não foram? E olha o texto, continua dizendo assim, ó, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O menor no reino de Deus é maior do que João. Por que o menor no reino de Deus é maior do que João? E se João também é o maior entre todos os homens, também ele é maior que Daniel. Você está entendendo onde eu quero chegar? Se ele é maior do que todos esses, Jesus ainda não tinha ido à cruz, quando João estava aqui, para libertar a humanidade. João ainda não possuía um espírito nascido desse Cristo ressurreto. Ele ainda não era parte do corpo de Cristo, João. E João não havia subido com Cristo e sentado com eles nos lugares celestiais. O que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com eles nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, meu querido irmão, é por isso que o menor no reino de Deus é maior do que João, é maior que Daniel, e mesmo você, que pode se considerar o último da fila, aproximadamente, desde a era de Cristo até agora, passaram 2 bilhões de crentes por essa terra. E a ressurreição de Jesus, você ainda, entendendo que é o último dessa fila, desses 2 bilhões, você é maior que João e maior que Daniel. Você está entendendo por quê? Porque Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então não é possível viver uma vida sem ser uma vida de destaque.
Você entendeu onde eu cheguei? Daniel era 10 vezes mais inteligente. João, diz o texto, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Mas o texto ainda continua dizendo, mas o menor no reino de Deus, que você pode se considerar o menor no reino de Deus, é maior do que ele. O Senhor te chamou nessa noite aqui neste lugar para te mostrar que você precisa ter um espírito excelente, para que você precisa se destacar onde você está. Você precisa ser luz onde você está. Você precisa ser influência para as pessoas que passam pelo teu caminho. Você precisa ter uma palavra pronta para o cansado, para o angustiado, para o abatido, para o triste. Você precisa reinar em vida. E reinar em vida é ter um espírito excelente. Quem pode dizer um amém? Se você é maior, então a palavra dizendo, do que João e que Daniel, você não pode ser somente 10 vezes mais esperto. Você tem que ser de 11 para cima. Você tem que ser aquele 1000 vezes mais esperto. 1000 vezes mais rápido. 1000 vezes mais sábio. 1000 vezes mais criativo. 1000 vezes mais inovador. 1000 vezes mais paciente, amoroso, amável, generoso. Isso é reinar em vida. Amém, irmãos? E se não somos? Por que não somos? Porque a vasta maioria dos crentes ainda não entende que a graça e a capacitação que Deus nos dá são as habilidades de ir além das nossas capacidades naturais, irmãos. Elas não vêm de você. Espírito excelente, para que reinemos em vida, e reinemos e nos destaquemos como Daniel e João. Mateus capítulo 5, versículo 14, diz assim, que nós somos luz do mundo. E isso é citado em muitos outros textos na palavra de Deus. Em muitos outros. E qual que é a importância disso? O que que isso significa? Não significa que você deve ser doce somente, carregar a Bíblia. Não significa que você tem que saber de cor ou citar João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu. Não é isso. Não é isso, irmão. Imagina você com essa postura, como Daniel, diante dos governadores da Babilônia, chegar lá e assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês todos aqui. Olha só, hein? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso que Deus te chamou a fazer? Para você ser assim? Não é isso. E nós vemos que, eu citei Daniel, mas José, no Egito, destaque, governador, abaixo do faraó, só estava ele. Olhamos para muitos homens na palavra de Deus, que se tornaram destaque porque tinham um espírito excelente, entenderam de fato o que é reinar e estar com o Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Abre sua Bíblia aí comigo. E antes de lermos esse texto, quero dizer uma outra coisa para você. Sabe essa máxima que dizem por aí, que prego que se destaca leva martelada? Você sabe por que impediram Daniel de orar? Sabe ou não? Imagina os outros invejosos vendo Daniel lá. Como que pode esse cara chegou a essa posição? Eu, formado em Harvard. Eu, formado na USP, na Unicamp. E eu não tenho a inteligência que esse cara tem. Eu passei em primeiro lugar no vestibular. E chega um Zé Ninguém aqui, é 10 vezes mais inteligente do que eu. Qual o segredo desse cara? Por que ele é desse jeito? Por que ele é assim? Tiveram inveja dele. Mas disseram assim, sabe o que eu acho? Esse cara é assim porque ele fica orando. Vamos criar uma lei para impedir que ele ore. E criaram uma lei impedindo que ele orasse. Foi assim que aconteceu. Tiveram inveja. E sabe o que é interessante? Que aqueles que se destacam
Aqueles que têm um espírito excelente, não precisam fazer muita força, não. As pessoas que estão à sua volta vão notar isso em você. Elas vão notar que você é diferente. Já falaram isso para você? Cara, você é uma pessoa... Você é diferente, não é possível. Não sei o que é. Já falaram assim para você, poxa, eu gosto de falar com você, eu gosto de conversar com você. Desce cambada toda lá na sala, top a sala. Me dá um conselho aqui, me ajuda aqui. Já falaram isso para você? Se falaram isso para você, você está andando no caminho certo, irmão. Começa a pensar agora no teu espírito excelente. É isso. Você não precisa fazer muita coisa. Sabe por quê? Porque as pessoas vão ver as evidências de Deus na tua vida, irmão. Elas vão ver o Espírito Santo na tua vida. As evidências do Deus vivo, elas estavam presentes nas habilidades de Daniel. Não foi somente, e não foi o conhecimento dele nas Escrituras, é importante. Não foram somente as habilidades naturais. Não foram isso. Antes de ler Efésios, Mateus 5,16. Olha o que diz aqui. Mateus 5,16. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Existem algumas Bíblias que dizem que aquele que é capaz, ao invés de poderoso. Aquele que é capaz. Não é de acordo com o poder que vem do céu que acontece isso para você. Não é nenhum dom especial de um homem ou de uma mulher. Não é também de acordo com o poder que atua em nós. Porque a palavra está dizendo que Deus, Ele é capaz. Deus é capaz. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Vou contar uma história para você entender isso aqui. A única limitação para você, que pode vir para você, para que as coisas aconteçam na tua vida de maneira infinitamente mais do que aquilo que você pede ou do que aquilo que você pensa, eu vou mostrar para você aonde está o grau de limitação para que você rompa na tua vida e tenha um espírito excelente. Imagine você que teve uma fome mundial. E uma das nações poderosas do mundo, como aconteceu na época de José do Egito, tinha grande reserva de alimentos, grande reserva de suprimentos, e ela se dispôs a realizar doações desses seus suprimentos para outros países e para outras pessoas que não tinham nada. O general daquela operação estacionou o caminhão ao lado de uma cidade, uma pequena cidade, e com um megafone fez o anúncio: todos os moradores aqui à volta do nosso caminhão, tragam recipientes e podem pegar aquilo que vocês conseguirem levar para casa. O primeiro homem que chegou para buscar os seus suprimentos veio com uma cestinha de piquenique. E ele encheu a sua cesta e ele conseguiu suprimento para duas pessoas. O segundo homem, quando se achegou-se com uma sacola um pouco maior. E ele lotou a sua sacola e a ordem era: você só pode levar aquilo que você conseguir carregar. O segundo homem também levou suprimentos para aproximadamente 5 pessoas. O terceiro homem estaciona na frente do caminhão, a sua caminhonete, e abre a sua caçamba, e lota a caçamba da sua caminhonete de suprimentos, inclusive para a sua família e para todos os seus vizinhos. O primeiro que tinha ido até o caminhão com sua cestinha de piquenique, ficou indignado. E começou a falar mal por todos os lados. Porque é isso? Onde já se viu? Que absurdo. E o general, sabendo que ele estava ali falando mal, o chamou para uma conversa e disse a ele: olha, a única coisa que era limitante na quantidade de suprimentos que você poderia levar seria somente
o recipiente que você carregaria. A ordem era: leve aquilo que você conseguir carregar. O texto de Efésios capítulo 3, versículo 20 nos mostra: o único limitante para aquele que faz, porque quem faz é o Senhor, amém, irmãos? É a maneira como você tem pensado ou a maneira como você tem agido. Você está chegando na presença de Deus com uma sacolinha pequena. Para você ter um espírito excelente, você tem que chegar com um recipiente grande. Você tem que pensar de uma maneira diferente. Você tem que pensar com um espírito excelente. Amém, irmão? Você está entendendo? Você entendeu o que eu quis dizer aqui? Porque a Bíblia diz que nós pedimos ou pensamos. O que você tem pedido para o Senhor? O que você tem pensado no Senhor? Eu ouvi um amigo meu dizendo assim: pastor, já contei isso aqui na igreja. Um pastor de Sumaré tinha muita vontade de construir um templo. E aí isso aconteceu também com outro pastor, que ele gastou todas as economias da igreja para fazer um protótipo da igreja que ele queria construir. Fazer uma maquete. Sabe aquelas maquetes de empreendimento imobiliário, de prédios na planta? Ele gastou todas as economias da igreja e foi crucificado pela junta, pelos irmãos da igreja, mas ele falou: a igreja que eu sonho é essa. E não tinha R$1 no caixa da igreja, depois daquela maquete feita. Mas ele apresentou, numa grande cerimônia, o protótipo na frente da igreja, num culto de domingo à noite. Com direito a cortar a fitinha, etc. E aquela maquete ficou no hall de entrada da igreja. E ele falou: irmãos, eu vou orar agora porque o meu sonho, e Deus colocou no meu coração, é ter esse lugar aqui. Ó. E disse que, na segunda-feira, a secretária dele disse: pastor, tem um homem aí que quer falar com você. Marcou horário? Não. Ele disse que é rápido. Manda entrar. E o homem entrou. Pastor, quanto que o senhor precisa para fazer aquela igreja? Aquele protótipo seu? Ah, é muito. Não me lembro se era 5 milhões, uma coisa, 3 milhões, não me lembro. E o homem disse assim: nós vamos fazer. Porque eu vi aquela maquete, aquele protótipo, e eu falei: olha, esse cara é um cara de fé. Porque se ele fez aquilo ali, dizendo que foi Deus, encarou a igreja e fez tudo o que fez, então esse negócio é de Deus mesmo. Eu vou financiar isso daí. Nós vamos fazer isso aí. E falou: ó, fala para a tua secretária depois pegar o cheque comigo. Que eu vou assinar aqui e você pode fazer a igreja do jeito que está aí. Ó. Mas eu quero desse jeito aqui. Irmãos, o seu recipiente determina aquilo que você recebe. A maneira que você pensa, como está dizendo o texto, a maneira que você pede, determina aquilo que você recebe. Você está entendendo essa palavra ou não? A graça de Deus está dizendo o seguinte, presta atenção: aquele que é poderoso, versículo 20, olha lá comigo de novo, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Imagine você que você tem o maior caçamba do mundo. Aqui o texto está dizendo que a graça de Deus é superior a isso ainda. O protótipo de 5 milhões. Aqui está dizendo que a graça de Deus, o suprimento de Deus é superior a isso ainda. É infinitamente mais do que aquilo que você pede ou do que aquilo que você pensa. O Senhor te trouxe nessa noite aqui, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, para que você inicie esse ano rompendo com essa barreira em nome de Jesus, para que você tenha um espírito excelente, para que você seja um destaque. E o acesso a isso, irmão, é algo que não custa nada. O próprio nome dela já diz: graça. Graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Continua o 10. Pois somos feitura deles, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, aos quais, de antemão, preparou para que andássemos nela. O que
nós temos que entender que o acesso a isso é um presente gratuito de Deus. O que nos dá acesso à graça de Deus? O próprio texto que nós lemos já diz: a fé. Não é trabalhar muito, apesar de ser importante trabalhar muito. Não é viver corretamente, apesar de ser fundamental viver corretamente. Não é orar 2 horas por dia, apesar de ser extremamente importante orar 2 horas por dia. Não é jejuar sempre, mas também extremamente importante jejuar sempre. Não é nenhum dos esforços humanos possíveis e imagináveis por você. Nós temos acesso à graça. E essa graça que nos faz ter um espírito excelente, nós temos acesso a essa graça mediante a fé em Cristo Jesus. João capítulo 6, versículo 29. E eu termino com esse texto nessa noite. Uma palavra curta para você, para que ela fique martelando na tua cabeça aí durante a semana. João capítulo 6, versículo 29. Eu vou pedir que você se coloque em pé. João 6, 29. Quero gastar um tempão hoje para a gente orar por essa palavra. João 6, 29. Diz assim. Vamos ler o 26 em diante. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo, que vocês ainda estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam nele e creiam naquele que ele enviou. Amém, irmãos? Os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus: como podemos fazer o que o Senhor está fazendo? Jesus respondeu simplesmente: tenha fé. Como eu posso fazer, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Como eu posso ter um espírito excelente, Douglas? Tenha fé. Tenha fé, cara. Você vai romper com isso aí, em nome de Jesus, viu, Samuel? Tenha fé, Cláudia. Em nome de Jesus. Você vai romper com aquilo que você está pedindo para o Senhor. Isso mesmo, crer na graça e tomar para si. Crer na graça e tomar para si. O texto de Daniel diz que Daniel, ele se destacava entre os outros. Você hoje tem a graça de Deus na tua vida, irmão. Você precisa ser o destaque. Creia nele, confie nele, tome para si, pela fé no Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Vou pedir que você... Espera um pouquinho para não apagar a luz, que eu vou encerrar aqui também hoje. Pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero que você pense nessa palavra nessa noite. Você que está em casa assistindo essa mensagem também, que ela fique guardada no teu coração, mas não guardada no sentido de colocá-la no fundo do baú, mas que ela produza frutos na tua vida, no teu coração. Você que está aqui hoje, presente, conosco, pastor, é isso mesmo, pastor. Eu quero ter esse espírito excelente. Eu quero ter essa vida, destaque. Irmão, a palavra está mostrando para nós que aquele que te derramou essa graça e você recebeu o que você tem ainda, ele tem infinitamente mais para te dar ainda. Muito mais do que você já tem. O Senhor te trouxe nessa terra, como está dizendo o texto de Romanos capítulo 5, versículo 17, para reinar. E reinar não é no sentido que muitos dizem por aí, né? Ser um acumulador, ter muitas coisas. Reinar é ser melhor naquilo que você está fazendo. Sabe aquela pessoa que todo mundo quer ficar do lado? Sabe aquela pessoa que todo mundo quer se inspirar nela? Sabe aquela pessoa que quer sempre ouvir uma palavra dela? Esse é você. Esse tem que ser você.
E se você quer ser isso nessa noite, se você quer ser influenciador, não influenciado, se você quer ser cabeça, aquele que dita as tendências, aquele que dita o rumo, a direção, o Senhor Jesus está nessa noite aqui, Ele quer te dar isso em nome de Jesus. Sabe como você recebe? Fala assim, Senhor, eu creio. É muito fácil. Fala, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio.